A paz do Senhor a todos os irmãos, que Deus continue abençoando sua vida. E quem vos fala, o presbítero Isaac, quero aqui trazer mais um ensino para os nossos obreiros, nobres obreiros da Assembleia de Deus na Rua do Estanque, na qual estamos à frente. E para aqueles que estão dando o primeiro passo, nós queremos aqui trazer uma boa parte de uma matéria teológica que tem como título homilética. Todos nós conhecemos, para não entrarmos em muito detalhe, o tempo não nos permite, que homilética é a arte de falar em público, também conhecida como a arte de preparar sermões, também. Então, nós estaremos abordando sobre este tema. Por quê, queridos irmãos? Nós estaremos abordando porque há uma grande necessidade, uma grande responsabilidade de pregar. O apóstolo Paulo escrever sua carta, segunda carta a Timóteo, no capítulo número 2, verso de número 15, ele vai dizer: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Queridos irmãos, e para isso, da tamanha responsabilidade de pregar a palavra, nós sabemos que os novos obreiros, eles têm dificuldade não somente de ler, mas também de explicar e aplicar o texto lido. E para isso eu venho alertar alguns irmãos a respeito destes 3 pontos, né? Que é ler, explicar e aplicar. Todos nós sabemos que muitas vezes já tem passado, muitos obreiros já têm passado, já têm visto muitos pregadores que às vezes eles vão pregar, transmitir uma palavra, de repente ele embaraça todo, ele começa, por exemplo, lendo um texto, um livro do Gênesis, e prega sobre o livro de Malaquias, e esse não tem, sem nenhuma conexão, sem nenhum nexo textual, enfim, histórico, né, para que ele possa ligar esses textos. Então acaba-se esses obreiros, às vezes até mesmo em um versículo isolado, onde não tem também como buscar mais conhecimentos, eles procuram fazer isso. Então o que nós precisamos fazer? Eu quero passar aqui algumas regras básicas para que o pregador, o novo pregador, desenvolva-se bem na sua pregação. Primeiro, ele precisa identificar algumas coisas dentro do texto, né? Por exemplo, ele precisa do texto que ele leu identificar lugares, objetos, pessoas, enfim, várias coisas ele precisa estar observando para que ele possa entender melhor, explicar melhor e também, consequentemente, aplicar ao povo. E sabendo que a Bíblia é um livro, todos nós sabemos que é cultural, nós temos que entender este particular, nós temos que ver isso. Então tem muitos cristãos, muitos obreiros que inicia, mas ele não sabe o que se trata, que é aquilo que ele está lendo, onde era. Então ele precisa saber para que ele possa passar para o povo segurança através daquilo que ele prega. Rapidamente, também nós queremos passar que é preciso que o obreiro, o pregador, ele entenda o texto que ele leu. É preciso que ele entenda, tá? Então, e para isso, todos nós temos hoje, para nós, podemos dizer assim, um vasto campo para buscar conhecimentos, né? Todos nós conhecemos, temos bíblias de estudos, temos dicionários bíblicos, enfim, tem vários livros cristãos para aprimorar e entender melhor o que você está lendo e não se prender somente a um texto isolado, somente aquela história, somente aquele particular ali. É preciso muito cuidado, muita cautela quanto a isso. Outra coisa muito interessante, outra regra interessante precisa se familiarizar-se com o texto, ler o mesmo texto mais de uma vez. Ele precisa ler, reler, e também uma coisa muito interessante que ele precisa também ler o contexto também para que ele possa entender o texto que ele leu, tá? Eu posso citar aqui um verso bem conhecido, por exemplo, Salmo de número 23, verso 4, quando o salmista diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo.
Então ele precisa ler o contexto para que ele possa entender aquele versículo, até porque o pregador ele não pode ser extensivo na sua leitura, tá? Desde que ela tenha um tempo para ser estudada durante aquela ministração, mas ele tem que ser breve na sua leitura para que possa deixar a desejar para quem está ouvindo. Então eu preciso muito cuidado mesmo em leitura bastante aplicada, repetir sempre que preciso, tá bom? Então, outra coisa muito interessante, eu quero aqui finalizar, é que para interpretar bem o texto lido, o pregador, a pessoa que está meditando, ela precisa, em primeiro lugar, ser espiritual. Glória a Deus. Você vai encontrar na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, o verso número 14, que nós entendemos que para isso, queridos irmãos, para entender bem o que lemos, o que se é lido, é preciso ser espiritual, porque o homem natural, ele não entende, não compreende as coisas espirituais. Primeira coisa, seja espiritual. Segunda coisa, submeta-se à verdade, ou seja, busque conhecer a verdade dos fatos. Terceira coisa, seja humilde. Seja humilde. Muitos obreiros, muitos pregadores não são humildes quando buscam conhecimento, quando estão pregando, e por isso eles não desenvolvem bem durante a sua ministração. Ele pode preparar o mais belo sermão por escrito, ter uma oralidade muito boa, mas a falta de humildade faz com que ele fique totalmente perdido. Ele se torna um pregador orgulhoso em si. E outra coisa muito interessante é que tenha sempre o bom senso, tá bom? Tenha sempre o bom senso. Na ausência desses itens que nós citamos, todo pregador ele corre um risco, um sério risco, queridos irmãos, de que a sua mensagem, a sua pregação seja ou se torne um caos. Então eu preciso ter bastante cuidado com isso, tá bem? Deus abençoe. Eu quero continuar no próximo vídeo. Que Deus continue abençoando a sua vida com mais esta palavra. Amém? Que Deus abençoe.